Isso é para ajudá-lo a resolver problemas. Espero que você não tenha muitos, mas eles continuam aparecendo. E todas as razões pelas quais. E para que você possa ver mais claramente o que pode fazer para ajudar. Por vezes eles não são preocupantes. Às vezes eles são. Então estou começando aqui com plantas de abóbora que plantei ao mesmo tempo 5 semanas atrás em montes de compostos diferentes. Eu tinha esses, é um composto que compro. Então eu o recebi e você pode ver que as plantas de abóbora parecem bastante diferentes pelos motivos que eu vou explicar. Então, a mais forte aqui está na borda de um monte de composto de resíduos verdes, na verdade, mas também está enraizando no monte atrás dele, que é esterco de vaca. Então, há muitos nutrientes, não há escassez de alimentos aqui, mas o que também é bom sobre o composto de resíduos verdes é que ele é bastante antigo, faz 1 ano que eu recebi. Muitas vezes quando você compra, se comprar muito, ele ainda está quente. Se usado ainda quente, o composto estará incompleto e não promoverá um bom crescimento. Este aqui é bom. Apenas cavando ali, dá para ver o quão belo este composto é. Estou vendo bastante raízes de plantas assim. E na parte inferior deste monte, na verdade, há também bastantes minhocas. Então, por comparação, o extremo oposto absoluto é aquela planta lá em cima do monte, que é composto de cogumelos. Não estou dizendo que o composto de cogumelos é ruim, apenas que quando chegou estava quente. E isso foi há 6 semanas, 7 semanas, e estava a 60 graus centígrados. Eu verifiquei com o meu termômetro, que atualmente está marcando 30. O monte está quase pronto após a compostagem. E, na verdade, tem 2 plantas que eu coloquei na lateral do monte, e você pode ver que elas estão se saindo muito melhor do que a do meio, que quando as pessoas falam sobre as raízes sendo queimadas, normalmente não significa que estão sendo cozidas pelo calor, mas que o processo de compostagem, o processo de calor ou o processo de decomposição, eu deveria dizer, está retirando nutrientes das raízes das plantas. E isso, para mim, é o que está acontecendo ali. Eu não acho que essa planta vai produzir uma abóbora. Essa certamente vai. E você também pode ver uma planta com boa aparência na borda do monte de esterco de vaca. Então, na verdade, foi moído, estranhamente o suficiente, mas é basicamente esterco de vaca e palha, que estava quente novamente quando chegou. Então, colocá-lo na borda ajudou a se afastar disso. E sim, estou bastante confiante ao ver como está. E tem mais uma coisa que eu fiz aqui, que é essa batata que plantei aqui há apenas 5 dias, na verdade, de outro monte. Estou usando isso para controlar o terrível herbicida aminopyrrolide. Você pode ver um vídeo que postei sobre isso. Tornou-se bastante comum e pode ocorrer em montes de compostagem, em qualquer um desses em que poderia estar. E se você cultivar uma batata, e eu também tenho um tomate crescendo ali no composto de cogumelos pelo mesmo motivo, eles são muito suscetíveis e você veria as novas folhas no meio dessas plantas ou na ponta de crescimento se enrolando para dentro. E essa é a indicação, se você a ver, de que o veneno está lá dentro. O que vejo aqui é uma bela e saudável planta de batata. A planta de tomate também está saudável, então isso é tranquilizador antes de eu espalhar esse composto no jardim. Vou mostrar aqui o composto de cogumelos. Não é tão simples quanto parece apenas olhando a superfície. Um pequeno buraco revela que é um composto de boa qualidade. Isso está se tornando um bom composto, mas não era tão bom logo no início. Então é isso que está causando bastante amarelamento. E você também pode ver o amarelamento aqui. Não é um vírus nem nada disso. É apenas a planta lutando, a fraqueza da planta, resultando em folhas amarelas. E podemos ver uma versão muito extrema disso aqui em uma pilha de lascas de madeira. Aqui temos um exemplo extremo de privação de nutrientes, folhas amarelas e crescimento pobre de, neste caso, madeira. E é por isso que você não quer madeira na zona de enraizamento. A madeira é uma boa cobertura de superfície, acima de onde as raízes penetram no solo. Isso não retira os nutrientes quando está na superfície, mas se o único lugar para onde as raízes têm que ir é, neste caso, como um monte de lascas de madeira que me foram dadas em janeiro, o cirurgião de árvores as deixou aqui.
Então estamos agora em junho, cerca de 6 meses atrás. E você pode ver que eles estão começando a decompor. Aquele tipo de fumaça saindo é mais uma decomposição fúngica. Eu vou começar a cavar para ver as raízes desta planta, mas você pode ver como basicamente esta é a mesma plantação que vimos agora, sabe? Mas mostra também como, quando estão realmente privadas de nutrientes, tem uma ali até está florescendo, desesperada para produzir um fruto e gerar algumas sementes, porque acho que ela pode perceber que não vai conseguir crescer mais. Mas se nós apenas dermos uma olhada, parece que... Não, isso na verdade não é uma raiz. Então você pode notar que ele criou algumas raízes. Não espero muito disso, né? Aliás, eu coloquei isso aqui apenas como demonstração, só para ver. E conseguiu criar algumas raízes. Estou impressionado, mas as raízes não conseguem encontrar bondade, porque a madeira, à medida que se decompõe, precisa de muito nitrogênio, que a planta também precisa, e eles competem basicamente por isso. E o resultado é que a planta perde. Então isso poderia ser uma indicação, se você de alguma forma tem madeira no seu solo, que você veria um crescimento mais pobre assim. Outro fator interessante sobre causar um crescimento mais fraco e folhas amarelando está aqui. Aqui há muitas coisas interessantes acontecendo, especialmente quando pensamos no tema de folhas amarelas. Estou mostrando a diferença entre estas plantas de abóbora. Na verdade, há duas nesta cama. E estas duas, e a diferença no solo aqui não é muita, mesmo composto, mesmo as adições. Mas nesta cama, todos os anos nós cavamos. Então, isso é, na verdade, uma comparação de cavar com não cavar. Então, cavar é colocar um garfo de jardim no solo até sua total profundidade, cerca de 25 centímetros, 10 polegadas, e apenas deixá-lo solto, aerando como um garfo largo. E o que eu estou notando, geralmente, é que as plantas não estão tão saudáveis e felizes com isso. E aqui, esse amarelamento da folha, eu realmente não sei o que é, ou se há um termo técnico para isso. Não é um vírus. Se fosse um vírus, estaria nessas plantas. Esta é a mesma semente e as mesmas plantas que eu coloquei no mesmo dia e hora. É como se não houvesse outras diferenças. O solo onde essas duas plantas crescem foi revirado. Aproximadamente uma semana antes do plantio, o composto é aplicado na superfície dos canteiros, sem escavação ou perturbação do solo. Não há outras variáveis além da revirada. Então, deve estar fazendo algo para interromper, o fornecimento de nutrientes, talvez quebrando as redes fúngicas no solo, que se unem simbioticamente às raízes das plantas para ajudá-las a encontrar nutrientes e umidade. Há algo a ver com isso? E você pode ver um pouco o mesmo nos feijões. A diferença não é grande. Se você olhasse para os feijões na cama bifurcada, pensaria que eles parecem certos. Mas então você compara os feijões sem escavação e perturbação, e eles parecem um pouco mais fortes. Então, esses eu os chamo de testes que você não é um teste científico aqui, só para deixar claro isso. Mas são apenas indicações e comparações. Você poderia fazer algo parecido em seu jardim para descobrir coisas novas. Você aprende observando o crescimento das plantas, o que ocorre no solo e o que pode estar causando os problemas observados. Se você estivesse vendo isso e acostumado a revolver o solo, talvez seja apenas isso. Pare, não cave. Isso pode resolver problemas. E não é apenas sobre solo e nutrientes. Eu acabei de mencionar também as lascas de madeira no tema anterior. E você pode ver no caminho aqui, eu tenho lascas de madeira em cima e não muitas. Eu apenas espalho realmente, uma polegada no máximo, uma vez por ano. E à medida que eu desço, você pode ver que há um solo escuro e bonito abaixo. Eles estão apenas se decompondo lentamente em solo fértil. E na superfície, assim, eles não estão interferindo no fornecimento de nutrientes, mas eu não quero usar muitos. Uso parcialmente porque isso também pode incentivar o acúmulo de lesmas e, na verdade, não precisa de muito. A dispersão de luz está nutrindo a vida do solo. Agora vamos analisar algumas plantas que enfrentam problemas de alimentação, mas por um motivo distinto. Aqui há um pouco da história de feijões.
Alguns têm aparência brilhante, outros não. Então, mas qual o motivo? Bem, podem haver dois fatores aqui, mas um é sem dúvidas o frio. Tivemos um período de tempo muito frio nas últimas 3 semanas. A primeira parte de junho aqui tem sido incomumente fria, muitas vezes bastante úmida e monótona, então falta de luz solar. Essas plantas, que são feijões franceses anões, foram plantadas por volta do 1º de junho, bem no início desse período. E eles precisam de calor para fazer fotossíntese. Se a temperatura do solo não for alta o suficiente, algo como 20 graus Celsius, quase 70 Fahrenheit, eles simplesmente não conseguem trabalhar para obter o alimento de que precisam para o crescimento. É por isso que é apenas uma perda de tempo semear eles muito cedo na primavera. Ironicamente, tenho alguns lá em cima que semeei mais cedo e me sinto um pouco mal, pois sempre digo às pessoas para não semearem muito cedo, mas aconteceu. Fiz isso porque estou sempre testando coisas. Eles foram semeados no dia 15 de abril e plantados por volta do dia 15 de maio. Eles aproveitaram um bom período quente no final de maio e isso os fez crescer. E sabe, é um pouco de sorte e eu não recomendaria tentar isso novamente. Isso mostra como a sorte às vezes também influencia na obtenção de uma boa colheita, mas geralmente falando com feijão francês e na verdade no meio, também a soja, que estou cultivando para edamame. E eles parecem ter uma resistência um pouco maior ao frio e capacidade de crescer em condições um pouco mais frias do que o feijão francês, o que me surpreendeu. Mas dá para ver que estão bem verdes e saudáveis. E para completar a história do feijão atrás de mim, são favas. A palavra feijão é enganosa, pois é aplicada a uma grande variedade de plantas que não são realmente as mesmas em termos de como crescem. E as favas toleram muito frio. Esses feijões foram semeados por mim em novembro passado e permaneceram no solo durante todo o inverno. E você pode ver como eles estão frutificando agora, todos prontos para serem colhidos, basicamente, comparados aos feijões franceses, e o mesmo com feijões de vara, feijões corredores. Todos esses são plantas de verão que amam calor. Portanto, esteja ciente dessas distinções. Aqui temos uma diferença relacionada à variedade. Não é bem a mesma coisa que a diferença de feijão que estávamos falando, feijão fava, feijão francês. Isso é, na verdade, a aipo aqui que eu semeei no dia 12 de março. Agora é 23 de junho hoje, então são 3 meses e meio quase. Está quase pronto para a colheita, mas há 2 variedades, Loreta e Victoria. Acontece que eu nunca cultivei Loreta antes e não sabia que seria tão pálida assim, parecendo quase um pouco anêmica com sua amarelidão, mas é um desses tipos de aipo autobranqueadores dourados que você não precisa bater ou qualquer coisa. Você obterá belos talos pálidos de aipo. Essa é a diferença. Se você tivesse cultivado apenas a loreta e ela estivesse amarela assim, poderia pensar que há falta de nutrientes no solo, mas não, é apenas a característica da variedade em comparação com a Victoria, que é muito mais verde. Ambos são bons, eu diria, pelo que estou vendo. Há mais uma coisa acontecendo aqui que é um problema, se você quiser, e isso é que as folhas estão um pouco como se enroladas para dentro e apenas parecendo um pouco, de alguma forma, não totalmente felizes. E eu acho que são pulgões que são comuns na primavera, particularmente na primavera, porque eles precisam chegar antes de seus predadores se fixarem. Sabe, se você tem os predadores primeiro, bem, os predadores simplesmente morrerão porque não tem comida suficiente. Então você tem que passar por uma fase de ter algumas joaninhas antes das joaninhas. Neste caso, vejo muitas larvas de joaninha aqui. Não estou preocupado com os pulgões, mas acho que causaram um pouco de dano. Eles estão apenas sugando a seiva. Parece que é pior na loreta por algum motivo do que na Victoria. Isso também é uma coisa que acontece. Certas variedades são mais vulneráveis que outras. Também aqui posso mostrar folha amarela. Isso é clássico. As folhas inferiores ficando amarelas. Não se preocupe. É normal as folhas inferiores das plantas ficarem amarelas conforme elas crescem e envelhecem. Costumo passar pelas plantas e removê-las.
E vou mostrar isso em alguns calabreses aqui. Os pulgões, a propósito, eu voltarei a falar sobre isso mais tarde no vídeo, porque há mais a ser dito sobre pulgões e se você precisa se preocupar com eles e o que você pode fazer. Aqui eu só queria terminar a sessão sobre folhas amarelas mostrando esta para você. Então nós temos um lindo calabrese, uma planta saudável. E tudo o que acontece é que as folhas inferiores, à medida que envelhecem, não são mais úteis para a planta. A planta para de crescer, decai e fica amarela. É só isso. Não é nada com que se preocupar. Você pode ver isso nesta folha aqui também, onde essa é a fase inicial de envelhecimento, basicamente. As folhas velhas ficam amarelas, mas primeiro perdem um pouco de seu frescor verde. Sabe? Se você comparar essa cor com aquela, digamos, você pode ver pedaços de roxo aparecendo, não é deficiência de nutrientes ou qualquer coisa do tipo. É só um pouco de velhice, infelizmente. E eu realmente removo folhas assim para a pilha de compostagem, porque se você deixá-las acabar de amarelar, elas ficarão bem amarelas e cairão no chão e então começarão a se decompor. Isso é comida para lesmas. É assim que funciona na natureza. Então, em vez de deixar isso acontecer, porque eu não quero muitas lesmas aqui, elas podem ser uma praga na nossa situação, clima e em tudo. Então, eles estão melhor na pilha de compostagem. E tem outra coisa acontecendo aqui que são as folhas serrilhadas. São pombos, pássaros, o clássico. Eles adoram qualquer coisa que seja do tipo repolho, brássica, plantas, e eles deixam as veias e você pode ver como eles meio que fazem túneis. Se você vê uma folha com uma parte faltando no meio, provavelmente foram pombos que a comeram. A razão pela qual eu não me preocupei muito com uma capa que eu poderia fazer aqui. Eu poderia colocar uma rede por cima e simplesmente mantê-los afastados ou uma malha, mas porque eu tenho muito calabrese, na verdade, e eu tenho tanto quanto eu preciso. E então eu posso aguentar um pouco de dano de pombos e estamos todos coexistindo felizmente por enquanto. É meio do verão, as coisas estão crescendo bem. Se fosse inverno, estaria mais preocupado, pois o crescimento é fraco nessa estação. Eu definitivamente faria proteção contra pombos nessa época do ano, pois as plantas não se recuperam disso rapidamente. No momento, elas apenas continuam produzindo novas folhas. E é um pouco a mesma história aqui, na verdade, onde isso são feijões de trepar, apenas tentando alcançar o bastão. Eles tiveram dificuldades por causa do frio. É por isso que, novamente, algumas das folhas mais baixas ou mais velhas estão com uma aparência um pouco ruim. Não se preocupe. Olhando para o novo crescimento dá para ver que está tudo bem. Mas o que aconteceu aqui, para ser preciso, e eu fiquei um pouco preocupado quando vi isso há cerca de 2 semanas, um coelho novamente na ponta de crescimento, a parte que estava tentando subir pelo poste. E eu não fiz nada de novo porque tem muitos feijões aqui, não tantos coelhos, eu acho. Eu sei que eles vão se recuperar e é o que está acontecendo. Eles estão criando novos brotos que estão saindo da planta. Então, à medida que eles ficam um pouco mais longos, eu apenas os guio um pouco assim e eles vão disparar agora. Vamos ter uma semana quente, previsão de 25 graus Celsius, 77 Fahrenheit. Então eu acho, e você sabe, em uma semana esses vão parecer tão diferentes. Então isso é realmente bom. E agora podemos passar para algo interessante que está acontecendo por aqui. O crescimento do trigo ilustra pontos interessantes novamente. Para colocar o contexto do que está acontecendo aqui, isso é, era minha estufa nas estufas. Tinha 3 meses de idade e nós a movemos para cá. O estrume de cavalo, ainda morno. Coloquei aproximadamente 6 polegadas, 15 centímetros de composto caseiro por cima e plantei essas plantas, que na maioria gostam de calor, no composto. E a minha ideia é que o calor do estrume de cavalo, ainda fermentando na parte inferior, aqueça um pouco as raízes e as ajude a crescer. E você pode ver os resultados disso mais tarde na temporada em um vídeo anterior que postei no último outono. Então, o que aconteceu aqui, desde que essas foram plantadas há cerca de 3 semanas, tivemos o clima frio da primeira parte de junho deste ano e bastante vento. Como essas plantas amam calor, elas não ficaram felizes. E você pode ver pelo crescimento, mas eu quero mostrar isso para te tranquilizar um pouco, como essa berinjela aqui, por exemplo, é chamada de Ping Tung Long. É uma berinjela tailandesa. Eu acho que provavelmente ela está bastante acostumada com o clima da Tailândia, que é muito mais quente do que aqui.
As folhas de baixo não estão com boa aparência. E na verdade, o que eu faço quando vejo folhas assim como eu estava mostrando no calabrese agora mesmo, é simplesmente tirá-las porque elas não estão mais ajudando a planta. É bom, e como jardineiro você então de repente vê bem, na verdade o novo crescimento está parecendo muito bom. Podemos ver isso em algumas outras plantas, como a pimenta. Você deve remover as folhas inferiores que sofreram devido às más condições e também ao choque de transplante. As plantas eram grandes quando plantadas. E todas essas são plantas que amam calor, todas elas, a pimenta, né, o tomate e assim por diante. E sim, temos aqui uma pimenta com aparência razoável. Então, ela passou por isso, não é nada terminal, mas teve um período de mau tempo. Planejei colocar uma cobertura sobre essas, mas nunca tive tempo. E é por isso que esses arcos estão aqui. Nós não os usamos no final. E isso teria ajudado, mas é isso aí. Não vou fazer nenhuma proteção agora, pois estamos no fim de junho e o clima está esquentando. Acho que teremos uma boa colheita aqui. Pode ser menor que no ano anterior. Contudo, não teremos colheita de melões. Olhe para isso, né? O pobre melão velho. Ele simplesmente apodreceu no caule na base. E eu coloquei um em cada canto e há apenas uma das plantas que parece que pode fazer algo. Mas os melões são plantas que adoram calor. E então, se esses tipos de coisas acontecem, pode muito bem ser relacionado ao clima. O manjericão também não gosta de ter muita umidade em suas folhas, o que pode causar manchas marrons. E então, novamente, se você tirou essas folhas e a maior parte do novo crescimento, ainda não todo, está apenas começando a esquentar agora. E você pode ver que já está começando a aparecer melhor. Isso é apenas manjericão genovese doce. E em comparação com as berinjelas aqui, temos uma variedade diferente chamada Slim Jim, que é uma variedade de berinjela mais tolerante ao frio. Remova uma folha inferior e principalmente um crescimento forte. Isso é bom. Tomates. Os tomates suportam mais frio do que berinjelas e pimentões. Então este é chamado Primabella. Ele também tem alguma tolerância à praga e foi um pouco castigado pelo vento e suas condições e realmente não começou a crescer. Vou tirar isso. Para mim, esse primeiro cacho está consumindo muita energia da planta, que só recentemente se estabeleceu e começou a crescer. Cultivarei como planta de cordão, com brotações laterais. Temos uma brotação lateral forte e bonita, que será a líder principal subindo. Colocarei uma estaca para isso. Muita coisa vai acontecendo, várias histórias para contar. Para concluir sobre folhas amarelando, mostrarei algumas variedades de abobrinha, umas com folhas amarelas e outras não. Essas duas plantas de abobrinha parecem tão diferentes. Se essa fosse a única no seu jardim, você poderia pensar, o que há de errado com minha abobrinha? Essas folhas amarelas brilhantes, e é uma variedade de abobrinha amarela, não é só isso. Essa variedade tem essa amarelidão em suas folhas. E você pode ver os frutos ali. Lindas abobrinhas amarelas se desenvolvendo. Na verdade, tem uma pronta para colher. Geralmente, eu costumo colhê-las quando suas pequenas flores começam a morrer e cair e, por comparação, aqui temos uma abobrinha verde. Essas plantas foram semeadas simultaneamente e sob as mesmas condições. A única diferença é uma variedade amarela e uma variedade verde. E lindas frutas em ambas. Elas têm um sabor bem parecido, na minha opinião. A diferença fica mais na aparência e, geralmente falando, a diferença de tamanho reflete como você tende a obter menos quantidade de abobrinha amarela do que de verdes. Por isso cultivei apenas uma amarela e várias verdes. No geral, eu prefiro as verdes. E agora, em termos de problemas, isso não é um problema, estou feliz em dizer, mas é apenas para esclarecer. E de certa forma, pragas. Eu quero olhar um pouco mais para as pragas e vamos dar uma olhada nos pulgões e até que ponto eles são um problema ou talvez não me causarão muitos problemas.